Fala galerinha do YouTube, beleza com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez estamos aqui no canal Viajando pela Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o continente americano, tá? Aqui tem um QR Code para vocês acessarem um grupo VIP aí do WhatsApp, onde eu divulgo materiais, deixo vocês tirarem dúvida referente ao tema, referente a esse assunto, a diversos assuntos aí de geografia, tá bom? É sempre um prazer ajudá-los. Já está funcionando esse grupo, beleza? Pessoal, então o continente americano, vocês vão observar que ele vai se dividir aí em três porções, né? Que é a América do Norte, a América do Sul e a América Central. A América Central, pessoal, um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre ela. E eu quero que vocês deem uma olhadinha na formação continental dela. Ela forma um istmo. O que é o istmo? É essa faixa territorial. Olha em comparação aos demais subgrupos aí do continente, as subdivisões do continente. Se vocês compará-la à América do Norte e à América do Sul, vocês vão ver que ela parece que é uma língua de terra, né? Ela parece que é uma faixinha territorial. Essa faixinha territorial, então, ela é conhecida como istmo, tá bom? Então, quando eu fizer referência a isso lá na frente, vocês saibam do que eu estou falando. Pessoal, então, a formação territorial e a ocupação do continente americano, vocês vão ver que é, tem uma diversidade étnica e cultural muito grande. Por quê? Fazendo referência a tudo aquilo que nós já estudamos, que nós já conhecemos, aqui a gente, na verdade, só estamos fazendo uns ajustes finos naquilo que nós já conhecemos, naquilo que nós já estudamos, né? Então, o continente americano, ele teve uma composição pelos seus colonizadores, que são ingleses, espanhóis, franceses, portugueses. Temos aí referência também aos escravos, né, africanos, que fizeram parte dessa miscigenação do povo, dessa miscigenação étnica, o que causa também uma miscigenação enorme cultural, né, que faz aqui do povo, principalmente do povo latino-americano, ser um povo extremamente chamativo no que diz respeito à sua cultura, tá certo? Quem somos nós, os americanos? Brancos, pretos, indígenas, asiáticos e tudo mais junto e misturados, né? Nós temos essas características misturadas aí por conta da colonização, por conta do advento da escravidão aqui na América, né? Como eu já falei, nós temos também uma grande migração asiática aqui para o nosso continente, tá? Então, fazendo que esse continente aqui tenha características de população miscigenada, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, que são aqueles que já existiam, são os povos originários da nossa terra, não, né? São os nossos indígenas. Eles também fazem parte dessa grande miscigenação. Então, olha o texto que eu coloquei. Os povos pré-colombianos sofreram não só fisicamente com a invasão europeia, mas também com a afluência de culturas e costumes deixados aqui por conta dos colonizadores. Vocês sabem, mas não costumam lembrar que os pré-colombianos são aqueles que já ocupavam as Américas antes da colonização ou antes da descoberta, entre aspas, né, do continente pelo navegador europeu Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo daí então dá origem aos pré-colombianos, tá? Ou seja, aos povos originários da nossa terra, beleza? Os povos indígenas, pessoal, da nossa terra, eles vão ter uma representatividade cultural muito importante para os dias contemporâneos. Por quê? Porque vocês vão observar, e aí conversando com os parentes de vocês, por exemplo, eu tenho parente indígena, né? Minha bisavó era indígena, a gente consegue observar uma série de atributos que a gente utiliza no nosso dia a dia que fazem parte dessa cultura pré-colombiana, ou seja, dessa cultura indígena. E também vale destacar dois povos muito importantes, ou três povos muito importantes
para a nossa cultura contemporânea? São os astecas, os incas e os maias, tá? Por quê? A gente vai observar um pouquinho mais para frente que os astecas e os incas, eles tinham civilizações e estruturas políticas e sociais complexas para o seu tempo. Ou seja, muito do que a gente utiliza hoje na nossa sociedade faz referência ao que esses povos nos ensinaram, tá bom? Assim como no caso dos maias, a sedentarização, e aí eu me lembro que vocês viram e mexem e me perguntam, professor, mas o que é sedentarização? Sedentarização, pessoal, a fixação de residência. Então, já já a gente vai fazer a leitura aqui do slide, vocês vão perceber que a maior parte dos grupos indígenas, eles eram nômades. O que é nômade? É aquele povo que vive mudando a sua residência, mudando de lugar. E por que isso daí? Por conta da variação climática que existe aqui no nosso continente. Então, principalmente ali na América do Norte, eles eram extremamente nômades, né? Eles viviam mudando o seu local de habitação. E os maias, eles quebraram esse paradigma, eles tiveram uma sedentarização, eles fixaram residência em um único lugar. Isso daí, pessoal, propiciou a eles uma elaboração de diversas técnicas que nós utilizamos hoje. Então, por exemplo, a pecuária, a agricultura foram muito desenvolvidas por esse povo. Tá? A gente vai observar que o surgimento da agricultura, o surgimento da pecuária, basicamente foi ali com os maias, tá certo? Nesse processo de fixação de residência ou de sedentarização que vocês vão ver em alguns textos, beleza? Então, os povos indígenas encontrados pelos espanhóis ao chegarem à América apresentaram diversidade cultural expressiva, tais como a maioria se constituía de grupos variados, desde tribos nômades a comunidades sedentárias. Tá? Astecas e incas representavam civilizações com estruturas políticas e sociais complexas. No caso dos maias, a sedentarização possibilitou a formação de uma sociedade agrícola e o surgimento das cidades. Então, como eu falei para vocês, a forma de socialização, divisão dessa socialização, só a título de exemplo, que não que seja isso exatamente, mas em bairros, em cidades, em estados, tá? A base para que se chegasse ao modelo que nós temos hoje passou muito pelos maias, beleza? Hoje em dia, pessoal, ainda acontece essa troca migratória no continente. Por quê? Nós temos que levar em consideração que o nosso continente, por ele ser um continente muito grande, nós temos ali as subdivisões, né, entre a América do Norte, América Central e América do Sul, mas nós tivemos uma colonização totalmente diferente nesses continentes, principalmente ali, vamos citar aqui a América do Norte e a América do Sul, onde na América do Norte, pessoal, nós tivemos ali a incidência de uma colonização de povoamento, onde os ingleses eles estiveram ali na América do Norte, também com uma referência aos franceses ali, principalmente no Canadá, uma influência onde eles não quiseram extrair, mesmo porque não tinha muito o que extrair da terra. Então não foi uma colonização de extrativismo, e sim uma colonização de povoamento. E é claro, quando o povo ele está residindo em um lugar, ele tende ao quê? A querer progredir com aquele lugar e não regredir, né? Não roubar, saquear e tirar os minerais do lugar. Como eu falei para vocês, quando a gente vai estudar a fundo, né, a cultura do plantation ali nos Estados Unidos principalmente, a gente vai observar que a Inglaterra ela não estava preocupada no extrativismo de minerais do solo, e sim no plantio, principalmente de algodão, tá certo? Para que pudesse, para que os Estados Unidos ali pudesse, o Canadá também pudesse fornecer matéria-prima para eles, que no caso era o algodão. Já que na América Latina, na América do Sul, de forma geral, nós tivemos uma colonização de extrativismo, e aí faz referência também ao
ao México, tá? Da América do Norte. Mas nós tivemos uma colonização de extrativismo, onde os nossos colonizadores não estavam preocupados em desenvolver a região, eles estavam preocupados sim em tirar a maior quantidade possível de material, de minerais do nosso solo. Isso daí empobreceu a nossa nação, isso aí empobreceu o nosso povo. Então, por isso, hoje, nós vemos uma desigualdade entre outros fatores, né? Claro que existem outros fatores, mas nós vemos, então, uma desigualdade muito grande entre a América do Norte e a América Latina, até por conta do imperialismo que os Estados Unidos exerce sobre a América Latina, tá? E sobre a América Central também. Então, nós podemos ver aí, por exemplo, os Estados Unidos exercendo o imperialismo na questão ambiental sobre a América Central e também sobre processos econômicos e políticos na América Latina de forma geral, também ali no México, né? Então veja, todos esses fatores vão contribuir para que principalmente haja um fluxo migratório muito grande entre a América Latina e a América do Norte. E quando a gente fala sobre a América do Norte, pessoal, o maior fluxo, a maior concentração de migração é aos Estados Unidos. Então a gente vê as pessoas saindo de diversos países aqui da América Latina para os Estados Unidos. Lembrando que a gente também não tem uma sociedade totalmente desenvolvida no âmbito político. Então nós vamos ter ali também algumas pessoas que estão fugindo de situações políticas, buscando uma melhor qualidade de vida. Então, fatores econômicos, políticos, sociais, ambientais vão fazer com que essas pessoas saiam dos seus países em busca de uma melhor qualidade de vida lá nos Estados Unidos, tá? Então, a migração é um tema sensível que vem ganhando cada vez mais destaque no debate geopolítico. No continente americano, este processo vem acontecendo com maior intensidade nas últimas décadas. Nas últimas décadas, o principal fluxo migratório no continente americano ocorre entre os países da América Latina em direção aos Estados Unidos. As condições sociais e políticas da América Latina é a mola propulsora deste processo, pois os migrantes buscam melhor qualidade de vida lá nos Estados Unidos, tá? Então, só contextualizando aí o que eu já havia explicado para vocês no slide anterior. Pessoal, quando a gente vai falar sobre a porção continental que faz parte aqui da América, do continente americano, a gente tem que entender que para a economia funcionar, essa economia ela vai estar diretamente relacionada com a geografia do local. Então, tem um local aqui em específico que a gente precisa conversar, que é o Cabo Horn. O Cabo Horn, pessoal, ele vai estar localizado ali, ele é o local mais austral da América, ou seja, ele é o extremo sul da América do Sul. Ele está o local mais ao sul do continente americano. Não existe outro lugar do mundo mais ao sul do que o Cabo Horn. Esse Cabo Horn, pessoal, ele vai estar ali numa localização geográfica onde acontecerá o encontro do Oceano Atlântico e Pacífico, tá? É importante que a gente fale sobre isso, porque esse espaço geográfico aqui, ele é extremamente importante para que houvesse a rota comercial do continente americano. Então, não que só navios ali do continente americano trafegassem por ali, não, de todo mundo trafegou por ali. E esse trajeto, pessoal, ele é totalmente inóspito. Existem alguns estudos que mostram que aproximadamente 10 mil marinheiros morreram nesse trajeto, tá? Mostram também que existem ondas de até 60 metros de altura ali. Então, a instabilidade climática dessa região ela é muito grande. Então, por isso foi atribuído o nome o fim do mundo. É o local do fim do mundo. É uma brincadeira, né? Uma forma de expressão de se colocar,
mas para retratar esse cenário inóspito que eu estou descrevendo para vocês aqui, tá? Só que ao passar dos anos, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente, foi criado o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é extremamente importante para que deixem de usar essa rota comercial e agora passem a usar o Canal do Panamá. Uma vez que é economizado aí entre ida e volta aproximadamente 40 mil quilômetros, tá? De extensão ali nos oceanos, de tráfego nos oceanos, e também evita passar por esse local inóspito. Um pouquinho mais para frente eu vou falar para vocês sobre todo o processo da criação, né, do Canal do Panamá, que foi que é extremamente importante e foi extremamente complexo, dada a infraestrutura que foi movimentada ali também, o Panamá ser um país que ele era anexo, ele era dependente da Colômbia, a Colômbia não conseguia fazer esse canal, também não deixava que outros países fossem ali continuar esse projeto, então é extremamente importante que vocês entendam esse lado. Mas o Cabo Horn ele é extremamente importante por isso, porque ele foi uma rota comercial de navegação durante muitos e muitos anos. Ele é uma rota que é extremamente inóspita por conta da sua variação climática, por conta das suas ondas, né? Que ali, é, que ali existem e matou ali aproximadamente 10 mil marinheiros, tá? É importante que vocês saibam disso. Então, lendo aqui para a gente poder contextualizar, e se eu der uma gaguejada na hora da leitura, eu já peço perdão. Eu tô com um problema de visão sério aqui, eu ainda perdi o meu óculos, né, para variar. Eu deixei ele cair e não consegui recuperar. Então vamos lá. Cada um tem o seu imaginário, cada um tem no seu imaginário uma ideia própria do que pode ser considerado o fim do mundo. Um lugar isolado, cenário inóspito, com horizonte vazio. Por que cita aqui o horizonte vazio, pessoal? Porque depois do Cabo Horn ali, vocês vão observar que não tem mais civilização. Nós vamos ver o continente antártico logo adiante, cerca de 1.000 quilômetros adiante ali, tá? E lembrando que ali não há civilização. A civilização que ali existe é uma civilização itinerante. Por que itinerante? Porque são estudiosos que estão estudando ali o continente antártico, eles ficam um período ali, depois sai uma equipe, entra uma outra equipe, por conta do clima eles não podem ficar ali muito tempo, tá certo? Mas essa definição definição foi atribuída a uma região no sul da América Latina, o Cabo Horn, situado no Estreito de Dark, na Terra do Fogo, ou seja, lá no Chile, um território chileno. O local é o ponto de encontro entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É o último pedaço de terra habitado no extremo sul antes de chegar à Antártica, com exceção de suas bases de pesquisa lá na Antártica que eu acabei de citar para vocês. Ou seja, o lugar mais austral da América e o local mais austral do mundo. Não vai ter nenhum local tão ao sul do mundo quanto o Cabo Horn, tá bom, pessoal? Pessoal, então fazendo referência aqui a isso, ali no texto faz uma menção, né, a um pico alto, um pico rochoso alto, e a gente vai analisar um pouquinho essa imagem. Então, o que essa imagem mostra para vocês? Ele mostra um corte longitudinal da América do Norte, né, onde ele vai mostrar um corte também longitudinal da América do Sul. Então veja aqui, ó, essa faixa mais ocidental, alongada no sentido norte-sul, que é da América do Norte para a América do Sul, que vai do Alasca até o extremo sul da América, América do Sul no caso, forma as bordas da placa tectônica. Não é que forma as bordas, o espaço territorial que está localizado, né? Essa imagem que eu projetei para vocês, ela está localizada nas bordas das placas tectônicas. E então vai ter a formação das cordilheiras rochosas, pessoal, dos Andes, no Chile.
tá? Que é ali na Terra do Fogo, onde que eu citei para vocês. Olha que legal. Então a gente tá, eu citei para vocês, né, a questão do horizonte, dessa formação rochosa, e a gente consegue observar ali através de uma imagem como que se dá essa formação, tá? E a gente tem ideia então que essa formação ela pertence ali à Cordilheira dos Andes, tá? Essa formação rochosa, beleza? Falando um pouquinho, pessoal, sobre a geomorfologia do relevo da América do Sul, é importante que vocês saibam alguns aspectos geomorfológicos, tá? Eu vou dar uma lida aqui nesse slide para vocês e a gente conversa um pouquinho sobre isso, beleza? Sobre os aspectos geológicos da América do Sul, conseguimos observar que na América do Sul, a porção oeste é marcada pela ocorrência de um extenso dobramento moderno. Então, o que é um dobramento moderno, pessoal? É quando uma placa tectônica se choca através do movimento convergente e gera as montanhas. Tá? Então, é uma montanha jovem, um conjunto de montanhas jovens, um conjunto de montanhas jovens ou não jovens, ela é caracterizada ou é chamada de cordilheira, tá? Então aqui esse trechinho aqui desse conjunto de montanhas jovens está referindo-se à Cordilheira dos Andes, beleza? Ou qualquer outra montanha jovem que esteja ali na região. O sistema de dobramento moderno na América do Sul é representado pela Cordilheira dos Andes, que eu acabei de falar para vocês. E a gente consegue observar uma característica importante aqui do território brasileiro. Nós não temos dobramentos jovens aqui. Os nossos dobramentos, eles são estáveis e eles são antigos. Por quê, pessoal? Porque aqui nós não temos o choque das placas tectônicas. Então a gente tem, por exemplo, não tem incidências de terremoto no nosso território, tá? Como as placas tectônicas elas estão em constante movimentação, pode ser que um dia esse cenário mude. Hoje, na atual cenário, né, das placas tectônicas, nós não temos. Nós sofremos com alguns tremores de terra? Sim, já aconteceu. São reflexos de terremotos que houveram em países vizinhos, como o Chile, por exemplo, beleza? As principais características do continente americano, pessoal, vocês vão ver que eles são variados. Então eu vou ler um pouquinho de cada um deles para vocês. Falando sobre o clima, vocês vão ver que a América do Norte, ou toda a América, ele tem uma variação climática muito grande, dado o tamanho da proporção do seu território. Nós temos aí um território enorme, um território muito grande. Então, por conta desse território ser muito grande, a gente vai ter uma variação climática também muito grande. Então, nós vamos ter aí a presença de praticamente todos os tipos de clima no nosso continente, tá? Então, ó, na América do Norte, a região mais extensa e mais populosa do nosso continente, com aproximadamente 587 milhões de habitantes, intensamente urbanizada, então vocês podem pensar nos Estados Unidos, nas grandes cidades do Canadá também, grandes cidades ali, como a cidade do México, também ali no México, tá? Então, extremamente urbanizada. Formada por 3 países de grande extensão territorial: Estados Unidos, Canadá e México. América Central, pessoal, vai ter algumas características que são próprias desse continente. Então você vai ver que ele não tem uma variação no seu relevo, uma variação climática tão grande quanto na América do Norte e na América do Sul. Por quê? Porque ele vai formar a menor sub-região do nosso continente, beleza? Então a América Central, região menos populosa das Américas, menos extensa também das Américas, e com grandes desigualdades sociais, dado ao tipo de colonização que foi feita ali, dado também ao tamanho da sua população, beleza, pessoal? E o tamanho do seu território também é muito importante. Lembrando que o território está diretamente ligado à economia. É formado por arquipélagos. O que são arquipélagos? Arquipélagos são conjuntos de ilhas, como ali no Mar do Caribe, tá? É uma estreita. Eu pedi para vocês olharem lá no comecinho, né, quando eu mostrei o mapa para vocês,
que a América Central ele é formado por uma estreita faixa territorial que nós conhecemos como Istmo. Lembra que eu pedi para vocês guardarem esse nome Istmo? É para que vocês possam entender um pouquinho melhor aqui. É só uma faixa territorial. É como se fosse uma faixa em linha reta, bem estreita e curta, tá bom, pessoal? Por conta desse tamanho, né, que nós estamos citando aqui da América Central, o relevo da América Central ele vai ser predominantemente plano, não vai ter uma quantidade de variação de relevo, como há na América do Norte e também há na América do Sul. Então ocorre uma área plana constituída por deposição de sedimentos férteis. Então a gente sabe que a composição do solo ali é uma composição vulcânica, uma composição de sedimentos vulcânicos, o que vai fazer daquela terra ser extremamente fértil. O que vai fazer, por exemplo, nós temos ali uma diversidade, não, uma grande exploração do solo, melhor dizendo, de empresas, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ali, planta, não faz não tem o devido cuidado com o solo, utiliza aquele solo ali durante anos e anos e anos, sem fazer o rodízio do solo, e depois ele larga o solo lá infértil, tá? Que aí vai dar um certo trabalho para os agricultores locais, para as famílias locais ali. Aquele solo ele vai ficar impróprio para plantio durante um tempo, tá? Para plantio de larga escala, né? Até que pode ser que eles consigam plantar uma plantinha ou outra, uma hortaliça ou outra ali, mas em grande escala vai ficar prejudicado aquele cenário ali, tá? O cenário de plantio da região central. A América do Sul, pessoal, ela vai estender por uma grande área continental, é uma grande área mesmo, né? Embora tenha alguns países bastante industrializados e em fase de desenvolvimento, a atividade agrícola ainda tem papel importante na economia. Então, vide o Brasil. Vamos pensar aqui no Brasil. O Brasil é um país que ele tem uma certa industrialização, nós estamos galgando, né, para nos tornarmos um país extremamente industrializado. Entretanto, quando a gente vai analisar o PIB do Brasil, a gente consegue observar que o PIB do Brasil ainda é pautado, ainda como que eu posso dizer para vocês? Ele ainda é baseado no setor primário. O que é o setor primário? O setor primário é a questão da agricultura, pecuária, extrativismo de forma geral, tá? A industrialização, o comércio, eles vão vir em segundo plano, tá? Eles não estarão ali no setor primário, tá? Então, nosso setor primário ainda é o que manda no nosso PIB, beleza? Então, as características climáticas, como eu citei para vocês, dentro do continente americano, as características climáticas elas são diversas e variadas. Por quê? Por conta do tamanho do clima. Então, aqui nós teremos a predominância de diversos tipos de clima. E aí, lá no México, vai se destacar algumas características envolvendo esse clima que a gente precisa conversar, tá? No continente americano, destacam-se os climas tropicais, subtropicais, equatorianos, equatoriano, desértico, semiáridos, mediterrâneo, temperado, polar, frio de montanha, úmidos e secos, tá, pessoal? Entre outros que nós poderíamos citar também. Aparecendo em alguns pontos o tropical de altitude também, beleza? No México, pessoal, a sua localização altimétrica do seu território vai ser responsável por vários tipos de clima também, tá? Então, a questão altimétrica ali do México vai causar ou vai propiciar que tenha uma diversidade climática também dentro do seu território. Na América do Norte, o clima subtropical e temperado vai contribuir para produção de cereais, tá certo? Então, quando a gente fala sobre a região norte-americana, a gente vai entender que a predominância ali serão dois climas, subtropical e temperado,
e esses dois climas aí ele vai ser um fator de contribuição para a produção de cereais ali naquela região, beleza? Falando sobre a hidrografia do continente, pessoal, a hidrografia do continente americano é riquíssima, tá? E nós poderíamos citar diversas bacias hidrográficas. Eu separei algumas para vocês que eu considero as mais importantes, tá? Então, a bacia amazônica, né, do rio Amazonas, a bacia do rio Orinoco, a bacia do rio Paraná, elas banham um conjunto de uma área superior a 11 milhões de quilômetros quadrados, tá? O maior sistema é constituído pela, sem dúvida nenhuma, pela bacia do Rio Amazonas e seus afluentes. Entre eles, alguns de ampla extensão, como o Rio Negro, Rio Juruá, Rio Purus e o Rio Madeira, beleza, pessoal? O Rio Amazonas forma a maior e mais importante bacia hidrográfica da América do Sul, desaguando no Oceano Atlântico. Pessoal, é importante falar que a bacia do Rio Amazonas ela não é uma bacia única e exclusivamente brasileira, tá? Então a gente tem que entender que o Rio Amazonas ele nasce lá no Peru, né? Ele passa pelo Brasil, a maior parte do rio, do leito do rio, ele está no Brasil. Aqui no Brasil terão alguns afluentes, né, que vão fazer parte dessa bacia hidrográfica, tornando então uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, sem dúvida a maior da América do Sul, beleza? Se nós fôssemos falar sobre a maior bacia hidrográfica do Brasil, nós teríamos que falar da bacia do Rio São Francisco, mas não é o caso, nós estamos falando da bacia do Rio Amazonas, que faz parte de países vizinhos nossos aqui também, tá? Então, vale destacar que ela não é 100% brasileira, beleza? E agora fazendo referência então ao canal do Panamá, que eu havia já dado um spoiler para vocês anteriormente. O canal do Panamá, pessoal, ele vai ser extremamente importante para que aquele fluxo, aquele caminho que era tido lá no cabo de Horn, ele não seja mais utilizado. Então aquele trajeto que era extremamente inóspito, extremamente perigoso, ele deixa de ser usado, é usado com menor frequência quando há a criação do Canal do Panamá. Só que para a criação do Canal do Panamá, pessoal, a geopolítica teve uma interferência muito grande nesse processo, tá? A ponto de vocês devem lembrar, né, que o Panamá ele era um território considerado colombiano, né? Ele estava sob a posse da Colômbia e a Colômbia ela tentou por diversas vezes fazer o Canal do Panamá. Só que vocês precisam entender, depois vocês dão um Google, tem até um documentário sobre o Canal do Panamá e as suas dificuldades para a criação desse canal, né? O nível do mar está mais baixo do que a porção continental, então eles tiveram que fazer uma espécie de elevadores esse com água, né? Que é para subir os navios ali até um lago que foi criado ali, né? Que de fato é o canal do Panamá. Então esses elevadores eles sobem, erguem os navios atravessam. Quando chega do outro lado, que eles precisam descer para o oceano de novo, tem uma espécie de elevadores ali que desce esses navios de novo para o oceano, tá? Esse processo ele foi extremamente complicado dadas as circunstâncias tecnológicas da época, tá? E aí a Colômbia, depois de muito tempo, ela acabou desistindo desse canal. E aí nós tivemos então a influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele quis comprar esse projeto, ele quis comprar essa ideia, porém a Colômbia ela não aceitou vender esse projeto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se eu não me engano, ofereceu 10 milhões de dólares na época, e a Colômbia nem sequer abriu discussão com os Estados Unidos, só rejeitou a oferta, e eles esperavam que os Estados Unidos aumentasse essa oferta. Os Estados Unidos não o fez, tá? Através do seu presidente ali, Theodore Roosevelt, os Estados Unidos ele incentivou e articulou uma rebelião do Panamá para que o Panamá se tornasse um país independente da Colômbia, de forma que os Estados Unidos faria ali uma espécie de apoio, uma espécie não, os Estados Unidos apoiou
essa emancipação do Panamá visando um ganho econômico, né? Com a criação e com o poder do projeto ali do Panamá. Então, o Panamá, esse canal do Panamá ficou durante 99 anos, se não me engano, 90, 99 anos, sob o comando dos Estados Unidos e os Estados Unidos cobrando pedágio. Para vocês terem ideia, a maior fatia do PIB do Canadá hoje se dá através da cobrança de pedágios dos navios que passam ali por esse canal. Hoje o canal do Panamá ele está sob o comando do Panamá e representa ali uma grande fatia no PIB do Panamá o recolhimento de pedágios. Lembrando que os navios que passam por ali, eles economizam cerca de 40 mil quilômetros, né, de tráfego nos oceanos e eles também deixam de passar pelo canal do Cabo Horn ali, né? Pelo canal não, né? Pelo trajeto do Cabo Horn, que é totalmente inóspito, tá? Então, vou fazer uma leitura breve aqui para que para que a gente possa contextualizar o que eu estou falando para vocês e vocês possam entender um pouquinho melhor. O Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico através do Mar do Caribe ao Oceano Pacífico, completou em 2014, né? Completa, ficou um pouco fora de contexto, né? Já que a gente já passou 2014, né? Então, completou em 2014 100 anos. Em 1878, o francês Ferdinand Lesseps, não sei pronunciar muito bem esse nome, construtor do Canal de Suez, obteve da Colômbia, a quem a região pertencia naquela época, permissão para realizar a obra. Os trabalhos foram iniciados em 1880 e foram interrompidos quando, anos depois, pela falência da empresa construtora. Então, como eu falei para vocês, eles encontraram uma série de problemas, uma série de obstáculos, e na verdade essa falência foi uma desistência do Ferdinand, que era o engenheiro responsável ali na construção desse canal, tá? Tamanha era a complexidade para fazer isso daí. Então, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele demonstrou um certo interesse nesse projeto. E os norte-americanos interagiram, né, ou instigaram o movimento de independência do Panamá contra a Colômbia. Lembrando que primeiro eles tentaram um acordo diplomático, tentaram comprar esse projeto por uma ninharia, né, já que teria que ser investido também milhões e milhões de dólares ali, e a Colômbia não quis abrir negociação. Então, eles instigaram e articularam esse movimento de independência do Panamá. Tá? Com a independência do Panamá, o governo panamenho concedeu aos norte-americanos o direito de completar a obra e controlar a zona do canal, recebendo os lucros. Só que para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro ato desse Panamá independente foi a concessão desse projeto para os Estados Unidos. Só que, pasmem vocês, também foi um desrespeito, porque quem assinou esse acordo foi um francês, não foi um representante do governo panamenho. Então veja, se esse país, se esse território se tornou independente, nada mais justo do que um panamenho, né, discutir isso aí com os Estados Unidos. Mas não, quem assinou esse acordo aí foi um francês, tá bom? Então hoje, resumindo, o Canal do Panamá, ele se encontra sobre o poder do Panamá, já venceu esse contrato que o Panamá tinha com os Estados Unidos, e hoje o Panamá, então, ele recebe os lucros por esse canal, né? E como eu já falei para vocês, sendo redundante, esses lucros são extremamente altos, representando uma grande fatia do PIB do Panamá. Pessoal, lá no começo do vídeo eu deixei um QR Code para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem esse material aqui, eu compartilho com vocês, tá? Lá através desse canal. Também peço para vocês deixarem o joinha de vocês, se inscreverem, compartilharem esse vídeo para que tenha um maior alcance, né? Para que ajude o maior número de pessoas possível e que para eu também possa divulgar o meu trabalho, beleza? Desde já eu agradeço, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até mais, gente.